Olá pessoal, nessa terceira aula de análise combinatória e probabilidade, nós iremos estudar o princípio da inclusão e exclusão e as permutações caóticas. O princípio da inclusão e exclusão, nós já começamos a estudá-lo desde o ensino médio, mas geralmente os livros não abordam com essa nomenclatura. O princípio da inclusão e exclusão ela é uma fórmula para a contagem do número de elementos que pertencem à união de vários conjuntos, não necessariamente de juntos, né? Então nós já vimos uma fórmula desse tipo lá no ensino médio, que nos diz para dois conjuntos, A e B, o número de elementos da união, a união B, é dado pelo número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da interseção. Daí vem o nome inclusão e exclusão, porque quando você contabiliza o número de elementos de A com o número de elementos de B, você está contabilizando a interseção duas vezes. Então você tem que excluir, o número de elementos da interseção uma vez. Podemos verificar essa expressão facilmente se nós supormos, por exemplo, que o número de elementos aqui da interseção é y, o número de elementos que estão em A e que não estão em B, vamos supor que seja x, e o número de elementos que estão em B e que não estão em A, vamos chamar de z. Então, o número de elementos da união, a união B, é x mais y mais z. Por outro lado, o número de elementos de A, é x mais y. O número de elementos de B é y mais z. E o número de elementos da interseção é y. Então, se nós somarmos o número de elementos de A mais o de B e subtrairmos o número de elementos da interseção, nós vamos ter o seguinte: o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção será o número de elementos de A, x mais y, mais o número de elementos de B é y mais z, menos o número de elementos da interseção, que é y. Então, se nós somarmos aqui, esse y vai cancelar com um dos y, então vai sobrar x mais y mais z, que dá exatamente o número de elementos da união. Então, isso é o número de elementos da união. E é o que nós queremos verificar. Se nós temos agora três conjuntos, A, B e C, e eu quero encontrar o número de elementos da união dos três conjuntos, A união B, aqui faltou a união C, tá? O número de elementos da união desses três conjuntos, A, B e C, será o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C, menos o número de elementos da interseção de A com B, menos o número de elementos da interseção de A com C, menos o número de elementos da interseção de B com C, mais o número de elementos de A interseção B interseção C. Em outras palavras, o número de elementos da união em três conjuntos é a soma do número de elementos dos três conjuntos, menos o número de elementos das interseções 2 a 2 entre os conjuntos, mais o número de elementos da interseção dos três conjuntos. Tá? Fazendo a mesma analogia que fizemos no caso de dois conjuntos, você quer contabilizar aqui o número de elementos da união, então você pega o número de elementos de A, número de elementos de B e número de elementos de C e soma. Mas note que essas regiões em verde estão sendo contabilizadas algumas vezes, tá? Aí se você pegar e tirar as interseções 2 a 2, se você pegar aqui e tirar, por exemplo, a interseção B, e depois tirar
A interseção C e depois tirar B interseção C, note que essa região em comum aqui, ela está sendo removida, né? Ela está sendo removida. Então, você tem que adicionar a interseção desses três conjuntos, que é essa região que foi removida quando foi subtraída a interseções dos conjuntos 2 a 2. Bom, nós podemos usar o número de elementos da união de dois conjuntos para verificar o número de elementos da união de três conjuntos. Encontrar essa expressão aqui. Tá? O que nós podemos fazer é o seguinte: escrever essa união de três conjuntos como uma união de dois conjuntos. Da seguinte forma, podemos escrever assim: o número de elementos de A união B união C, eu vou escrever como o número de elementos de A união B união C. Então, eu vou quebrar A como um conjunto e B união C como um segundo conjunto. Então, usando o que nós vimos anteriormente, o número de elementos da união de dois conjuntos é o número de elementos do primeiro mais o número de elementos do segundo, que é B união C, menos o número de elementos da interseção, A interseção B união C. Ok? Agora eu vou expandir isso aqui, o número de elementos de B união C. Então isso aqui é o número de elementos de A, só repito. O número de elementos de B união C é o número de elementos de B mais o número de elementos de C menos o número de elementos da interseção, né? B interseção C, tá bom? Ainda falta subtrair isso aqui, tá? Ainda tem o menos, vou colocar aqui embaixo, o número de elementos de A interseção B união C. Isso aqui, número de elementos de A interseção B união C, a interseção B união C, a gente pode decompor assim: A interseção B união A interseção C, certo? Teoria dos conjuntos, tá? A interseção B união C é A interseção B união A interseção C, certo? Então, eu vou repetir essa parte de cima. Então, aqui, número de elementos de A, número de elementos de B, mais número de elementos de C, menos número de elementos de B, interseção C. Agora, eu tenho aqui o número de elementos de A interseção B união A interseção C. Então, eu tenho aqui novamente a união de dois conjuntos. Então, eu vou usar novamente o princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. Então, vai ser o número de elementos desse primeiro, só que como tem um menos, vai ficar negativo, certo? Então, vai ficar o número de elementos do primeiro, aí mais o número de elementos do segundo, só que com o menos fica negativo. Então, menos o número de elementos do segundo. Aí, seria menos o número de elementos da interseção. Tá? Só que com esse menos vai ficar mais. Mais o número de elementos da interseção. A interseção B, interseção A, interseção C é exatamente a interseção B, interseção C. Então, o número de elementos de A união B união C é o número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C menos o número da interseção 2 a 2 mais o número de elementos da interseção dos três conjuntos. Um primeiro exemplo de aplicação do princípio da inclusão e exclusão é o seguinte: quantos números entre 1 e 1000, tá? Inclusive, né, o 1 e o 1000, são divisíveis por 3 ou 7, certo? Então, uma solução para isso é nós considerarmos, por exemplo, o conjunto A
é o conjunto dos números entre 1 e 1000, né, dos inteiros entre 1 e 1000, que são divisíveis por 3, tá bom? Então, o conjunto A é o conjunto dos inteiros, tá, entre 1 e 1000, maior ou igual que 1, menor ou igual que 1000, onde esses inteiros são divisíveis por 7, né, usando lá a notação de teoria dos números, onde 3 divide esses inteiros, certo? Bom, eu vou chamar de B o conjunto dos inteiros entre 1 e 1000, que são divisíveis por 7, né? Ou seja, 7 divide esses inteiros, certo? Então, o que nós queremos saber é o número de elementos da união, né? Porque a gente quer saber os inteiros são divisíveis por 3 ou 7, tá bom? Então, pelo princípio da inclusão e exclusão, o número de elementos da união é o número de elementos de A mais de B menos da interseção, tá bom? Então, o número de elementos de A, ou seja, quantos inteiros entre 1 e 1000 são divisíveis por 3? Para você encontrar esse valor, o que você tem que fazer é o seguinte, é você encontrar a parte inteira, tá? Essa notação aqui, esse colchete aqui, é a parte inteira. A parte inteira de quem? Desse quociente 1000 dividido por 3. Aqui é a quantidade de números que você tem, e aqui é o valor do qual você quer que divida, tá? Então, isso aqui é uma função chamada função parte inteira, tá? Que função é essa? Ela pega apenas o valor inteiro desse número, tá bom? Então, por exemplo, né, a parte inteira de 3 é 3. A parte inteira de 3,25 é 3. A parte inteira de 4,2 é 4. Então, o próprio nome já sugere. A parte inteira, você pega só o valor inteiro de um número, tá? O valor decimal dele é desconsiderado, certo? Então, aqui, para nós sabermos quantos números entre 1 e 1000 são divisíveis por 3, você vai pegar a parte inteira desse resultado, desse quociente, de 1000 dividido por 3, tá? De 1000 dividido por 3, tá bom? Então, se nós dividirmos 1000 por 3, vamos lá, fazer a conta aqui. 1000 dividido por 3 dá 333,3333. E na parte inteira é 333. Então é 333, tá? Então o número de elementos de A é 333, tá bom? Mas o número de elementos de B é quantos inteiros entre 1 e 1000 são divisíveis por 7. Então, vamos fazer a mesma conta. Calcular a parte inteira de 1000 dividido por 7. Então, vamos dividir 1000 por 7. 1000 dividido por 7 dá 142,85. Então, a parte inteira é 142. Tá bom? Agora, o número de elementos da interseção. O número de elementos da interseção são os inteiros entre 1 e 1000 que são divisíveis por 3 e são divisíveis por 7 ao mesmo tempo, tá bom? Relembrando aí a teoria dos números, como 3 e 7 são primos entre si, então, para um número ser divisível por 3 e por 7 simultaneamente, ele vai ter que ser divisível por 21. Então, esses números são os números inteiros entre 1 e 1000 que são divisíveis por 21. Então, basta nós pegarmos a parte inteira de 1000 dividido por 21. Então, se nós tomarmos 1000 e dividirmos por 21, a parte inteira é 47. 47. Então, vamos subtrair aqui 47. Tá bom? Então,
o número de elementos da união é 333 mais 42 menos 47. Tá? Aqui, 42 menos 47 é menos 5. Então, aqui vai ficar 328. Na verdade, aqui é 142, né? Tinha escrito apenas 42, é 142. Então, se é 142, então, na verdade, aqui vai ficar 142 menos... Vai aumentar 100, né? Vai aumentar 100 no resultado. Então, na verdade, ao invés de 328, na verdade, essa soma é 428. Agora sim, está correto. Um outro exemplo de aplicação do princípio da inclusão e exclusão é o seguinte problema. Quantos são os anagramas da palavra capítulo em que C, ou A, ou P permanecem em suas posições originais? Ou seja, ou o C está aqui na primeiro lugar, ou o A está no segundo lugar, ou o P está no segundo lugar. Tá bom? Bom, então vamos proceder da seguinte forma. Vamos chamar de A. A vai ser os anagramas da palavra capítulo em que o C está na primeira posição. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui. São os anagramas com C em primeiro, tá bom? Vou chamar de B. Conjunto B são os anagramas com o A em segundo, tá bom? Essas posições originais, então o A está em segundo. E vou chamar conjunto C, os anagramas da palavra capítulo, onde o P está em terceiro, né? Para permanecer em suas posições originais. Então, novamente, nós queremos saber qual o número de elementos de A, união B, união C. Então, são os anagramas com o C em primeiro, ou os anagramas com o A em segundo, ou os anagramas com o P em terceiro. Então, nós queremos saber o número de elementos dessa união. Então, pelo princípio da inclusão e exclusão, isso é o número de elementos de A, mais número de elementos de B, mais número de elementos de C. Então, você soma o número de elementos de três conjuntos, aí você tem que subtrair as interseções 2 a 2. Então, tem que subtrair a interseção de A com B, subtrair a interseção de A com C, e subtrair a interseção de B com C. E agora, somar a interseção 3 a 3. Então, vamos calcular cada um desses números de elementos aqui, desses conjuntos. Então, inicialmente, o número de elementos de A, o número de elementos de A é o quê? Quantos são os anagramas da palavra capítulo em que o C está em primeiro lugar? Então, como o C está fixo aqui, em primeiro lugar, você vai permutar apenas as demais letras. Então, vai ser a permutação de 7. Então, é 7 fatorial. O número de elementos de B, o A está em segundo. Então, agora você vai fixar o A. Então, o A está fixo. Então, você vai permutar apenas as demais letras. Novamente, é a permutação de 7. Bom, e o item para calcular o número de elementos de C também é a permutação de 7, né? Já que o P vai estar na primeira posição, você vai permutar as demais letras. Agora, o número de elementos de A interseção B. A interseção B
são os anagramas da palavra capítulo, em que o C está na primeira posição e o A está na segunda. Então você vai perguntar apenas as demais letras. Então é permutação de 6. Na verdade, se você fizer agora a interseção C, que é o C na primeira letra e o P na terceira, vai permutar as demais 6 letras. Então continua dando a permutação de 6. Então o número de elementos da interseção C é 6 fatorial. E o número de elementos de B interseção C, que é o A no segundo e o P no terceiro, também é 6 fatorial. Por fim, o número de elementos da interseção dos 3, a interseção B, interseção C, são os números de permutações em que o C está na primeira posição, o A na segunda e o P na terceira. Então você vai, isso aqui está fixo, você vai permutar apenas essas outras letras. Então é permutação de 5, 5 fatorial. Então a resposta aqui seria 7 fatorial mais 7 fatorial mais 7 fatorial, ou seja, 3 vezes o 7 fatorial, aí menos 6 fatorial, menos 6 fatorial, menos 6 fatorial, ou seja, menos 3 vezes o 6 fatorial, mais 5 fatorial, certo? Então, efetuando esse cálculo aqui, vamos obter o seguinte valor, que vai dar um total de 13.080 anagramas. Bom, o princípio da inclusão e exclusão, ele pode ser generalizado para N conjuntos. Neste teorema 1, o que nós temos é, além do princípio da inclusão e exclusão, outros resultados que também auxiliam em problemas de contagem, certo? Nos exemplos talvez fique mais claro, mas vamos enunciar esse teorema aqui. Se você pegar ômega em um conjunto qualquer, tá? E você tem A1, A2, AN, são subconjuntos de ômega, certo? Aí vamos chamar de S0 o número de elementos de ômega. S1 é a soma dos números de elementos de cada um dos conjuntos, A1, A2, A3 até o AN, tá? Então, está descrito aí na forma de somatório. O somatório do número de elementos de AI para cada I variando de 1 até N. Então isso quer dizer que é você somar o número de elementos do A1, depois do A2, do A3 até o AN e somar. S2 é a soma do número de elementos das interseções 2 a 2. Então, é você somar a interseção do A1 com o A2, depois soma a interseção do A1 com o A3, do A1 com o A4, depois do A1 com a N. Aí depois vai a interseção do A2 com o A3, né, já que o A2 com o A1 já foi, A2 com o A4, A2 com a 5, assim sucessivamente, tá bom? Então, S2 é a soma das interseções 2 a 2. S3 é a soma das interseções 3 a 3. E por aí vai, tá bom? Então, dependendo da quantidade de conjuntos, aí você tem até que o SN, né, é a soma das interseções dos N de conjuntos. Do A1, interseção A2, interseção A3, até intersectar com a N. Tá? Bom, aí baseando-se nisso, nós temos alguns resultados. O primeiro resultado, dado da letra A, é o seguinte. O número de elementos de ômega, tá, que pertence a exatamente P dos conjuntos A1, A2, AN é dado por essa expressão. Somatório de menos 1 elevado a K vezes a combinação, né, esse C é de combinação, tá, que a gente deu na aula anterior. A combinação de P mais K, K a K, ou seja, de P mais K você vai escolher K, vezes o S, P mais K.
onde esse S aí é o S dado por essas somas aí dessas interseções, ok? Onde esse K ele vai variar de 0 até N menos P, tá bom? Lembrando, N é o número de subconjuntos, tá? E o P é que você quer que desses N subconjuntos, esses elementos pertençam a exatamente P deles. O item B diz que o número de elementos de ômega que pertence a pelo menos P, tá bom? No item anterior era exatamente P. O número de elementos de ômega que pertenciam a exatamente P. No item B, o número de elementos de ômega que pertence a pelo menos P desses conjuntos, A1, A2, AN. Então, para pertencer a pelo menos P, a expressão é semelhante, é menos 1 elevado a K, vezes a combinação de P mais K menos 1, KK, vezes SP mais K, onde o K também varia de 0 até N menos P, certo? E o item C, que aí sim é o princípio da inclusão e exclusão. O número de elementos da união A1, união A2, união A3, união AN, ou seja, o número de elementos de ômega que pertence a um dos A1, A2 ou AN é S1 menos S2 mais S3 menos S4 mais menos 1 elevado a N menos 1 vezes Sn. Ou seja, é a soma do número de elementos de cada um dos AIs menos a diferença 2A2 mais a soma 3A3 menos a diferença 4A4 e assim por diante. Um exemplo no qual se aplica os itens A e B do teorema anterior é o seguinte: quantos são os inteiros compreendidos novamente entre 1 e 1000, né, incluindo 1 e 1000, que são divisíveis por exatamente 2 dos números 2, 3, 7 e 10. Então, quantos inteiros entre 1 e 1000 são divisíveis por exatamente 2 dentre esses números aí, o 2, 3, o 7 e o 10. E a outra pergunta é, e por pelo menos 2 deles, né? Por pelo menos 2 deles, tá? Então, o que nós devemos fazer é novamente indicar subconjuntos, né, do conjunto dos números de 1 a 1000. Então, no nosso caso aqui, o ômega são os inteiros entre 1 e 1000. Tá? O ômega aqui eu conjunto todos os inteiros, onde esses inteiros estão entre 1 e 1000. Certo? Aí vamos chamar de A1. A1 eu vou chamar o conjunto dos inteiros entre 1 e 1000 que são divisíveis por 2, tá? Então A1 é o conjunto dos inteiros, novamente entre 1 e 1000. Para resumir, na verdade, vou botar são os inteiros de ômega, né? Já simplifiquei muita coisa aqui, que são divisíveis por 2, ou seja, tal que 2 divide esses inteiros. Bom, o A2 para mim serão os inteiros entre 1 e 1000, que são divisíveis por 3. O A3 são os inteiros entre 1 e 1000, que são divisíveis por 7. Finalmente, o A4 são os inteiros entre 1 e 1000, que são divisíveis por 10. Certo? Então eu tenho aqui, ó, A1, A2, A3, A4 são subconjuntos de ômega, certo? Aí nós queremos inteiros, né, entre 1 e 1000 que são divisíveis por exatamente 2 dos números
2, 3, 7 e 10. Nas palavras do teorema que nós mencionamos anterior, nós queremos elementos, né? Quantos elementos de ômega pertencem a exatamente 2 desses conjuntos, né? 2 dentre esses 4 conjuntos, tá? Então, isso é o item A. Então, pelo item A do teorema, nós temos o seguinte: vai ser o somatório de menos 1 elevado a k, combinação, aqui só para deixar bem claro, nosso N é 4, né? São 4 subconjuntos, e o nosso P é 2, né? Porque a gente quer que pertença a exatamente 2, né? Então P é 2. Então, somatório, menos 1 elevado a k, combinação de, lá era P mais K, né? Então fica 2 mais K, KK, S, P mais K, S2 mais K. Com K variando de 0 até N menos P, né? Então é 4 menos 2, 2. Ou seja, aí vamos desenvolver isso aqui, né? Quando K for 0, quando K for 1, quando K for 2. Quando K for 0, nós temos menos 1 elevado a 0, é 1. Então fica a combinação de 2 mais 0 é 2. O K é 0. Aí vezes S, 2 mais 0. 2 mais 0 é 2. Certo? 2 mais 0 é 2. Então vai ficar a combinação de 2 para escolher 0 vezes o S2. Tá bom? Lembrando da formulazinha da combinação, tá? Vou fazer aqui. Combinação, relembrando, né? Combinação de N P a P é o que? N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Certo? No caso aqui, quando o N é 2 e o P é 0, o que vai acontecer é que vai ficar 2 fatorial sobre 0 fatorial vezes 2 menos 0 fatorial, que é 2 fatorial. Bom, e isso dá 1, tá? Porque o 0 fatorial é 1, por definição. Então, fica 2 fatorial sobre 2 fatorial, que é 1. Então, isso aqui é 1. Então, na verdade, fica apenas S2. Tá? Desculpe, na verdade, aqui eu fiz apenas, né, quando K for 0, tá? Mas eu sei, então, que isso me dá apenas o S2, certo? Mas, aí quando K for 1, então fica menos 1 elevado a 1 é menos 1, então vai ser negativo. Menos combinação de quando K for 1, aqui, deixa eu ir colocando aqui, ó, quando K é 0, aqui é quando K for 1, fica 3, aqui fica 3, aqui fica 1, né, vezes S, quando K for 1, aqui fica 3, bom, aí mais, agora quando K é 2, quando K é 2, com menos 1 ao quadrado, é 1. Então fica a combinação de 4, 2 a 2, vezes S4, certo? Então, como eu já calculei, essa combinação aqui vale 1, essa combinação vale 1, essa combinação aqui, vamos calcular a combinação de 3, 1 a 1, vai dar 3, tá? Vai dar 3, certo? A combinação de 4, 2 a 2, vamos calcular. A combinação de 4, 2 a 2 é 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Isso é 4 vezes 3,
vezes 2 fatorial sobre 2 vezes 2 fatorial. Então fica 6 sobre 2, desculpe, 12 sobre 2, que é 6. Então a combinação de 4, 2 a 2 é 6. Tá? Então isso aqui é 6. E o S2? Vamos lá, quem é o S2 mesmo? S2 é o número das interseções 2 a 2, né? É a soma das interseções 2 a 2. Tá? Então nós temos que calcular aqui. Então, eu vou fazer um parênteses aqui. Vou calcular embaixo aqui quem é o S2. É as interseções 2 a 2, ou seja, é o número de elementos de A1 interseção A2, depois de A1 interseção A3, A1 interseção A4, depois com A2 interseção A3, depois A2 interseção A4, e por fim, o A3 interseção A4. Tá bom? O primeiro delas, o número de elementos de A1 interseção A2, deixa eu escrever, né, para a gente não se perder, né? A1 interseção A2, depois A1 interseção A3, depois A1 interseção A4, agora do A2 com o A3, agora o A2 com o A4, e por fim o A3 com o A4, certo? A1 interseção A2 são os inteiros que são divisíveis por 2 e por 3. Para ser divisível por 2 e por 3, tem que ser divisível por 6. Então, nós pegamos a parte inteira de 1000 dividido por 6. Agora, A1 com A3 tem que ser dividido por 2 e por 7. Então, tem que ser dividido por 14. Então, pegamos a parte inteira de 1000 dividido por 14. Agora, então já fizemos o primeiro e o segundo. Agora, estamos no terceiro, né? Divisíveis por 2 e por 10. Bom, ser divisível por 2 e por 10, basta ser divisível por 10. Então, na verdade, a interseção de A1 com A4 é o A4. Então, a gente calcula a parte inteira de 1000 dividido para 10. Vamos aqui para quarto. A2 com A3. 3 e 7 tem que ser divisível por 21. Então, você pega a parte inteira de 1000 sobre 21. A2 com A4. 3 e 10 tem que ser divisível por 30. Então, pega a parte inteira de 1000 sobre 30. E A3 com A4, entre 7 e 10, tem que ser divisível por 70. Então, pega a parte inteira de 1000 dividido por 70. Tá? Bom, eu não vou perder tempo aqui no vídeo, eu vou calcular isso aqui e vou colocar a resposta. Tá? Aqui vai dar 431. Calculamos S2. Agora temos que calcular S3. S3 é a soma das interseções 3 a 3, ou seja, eu vou pegar A1 interseção A2, interseção A3, depois A1 interseção A2, interseção A4, agora A2 interseção A3, interseção A4. A1 interseção A2, interseção A3 são os inteiros entre 1 e 1000 divisíveis por 2, 3 e 7. Então tem que ser divisíveis por
42. Então, isso aqui vai ser a parte inteira de 1000 dividido por 42. A1 interseção A2 interseção A4 tem que ser dividido por 2, 3 e 10. A1 interseção A4, já falamos que é o próprio A4. Então, basta interceptar A2 com A4. São os inteiros divididos por 3 e por 10, então são os inteiros divisíveis por 30. Então, eu pego a parte inteira de 1000 sobre 30. Aí mais A2 interseção A3 interseção A4 é novamente o produto, né? 3 por 7 por 10 dá 210. Então aqui é a parte inteira de 1000 sobre 210. Tá bom? E isso, fazendo os cálculos, vai dar 74. Então nós temos aqui 431, a soma 2 a 2, 74 é a soma 3 a 3, e por fim nós temos que calcular o S4. S4 é a interseção dos 4. Então são os inteiros divididos por 2, 3, 7 e 10. Aqui vai ser os inteiros divididos por 210 também. Então é a parte inteira de 1000 sobre 210. A parte inteira de 1000 sobre 210, fazendo a conta, isso aqui vai dar 4. Então, a resposta final, né, voltando para cá, é 1 vezes S2, então é 431, aí menos 3 vezes o S3, que é 74, mais 6 vezes S4, mais 6 vezes o S4, que é 4. Então, aqui efetuando também essas contas, nós vamos ter o seguinte valor: 233, tá bom? Então, existem 233 inteiros entre 1 e 1000 que são divisíveis por exatamente 2 dentre esses 4 valores aqui, certo? Só uma ressalva, tá? Que aqui no S3 faltou eu considerar o final é esse mesmo, né? Eu já tinha feito essa conta, o final dá 74 mesmo. Mas aqui, vale ressaltar que está faltando a interseção de outros 3 conjuntos, né? Eu fiz A1, A2, A3, fiz A1, A2, A4 e fiz A2, A3, A4. Mas aqui ainda está faltando a interseção do A1 com A3 com A4, certo? Então, na verdade, aqui no S3 você tem que acrescentar aqui, tá? Mas aí tem a interseção do A1 com o A3 e o A4, tá bom? Acabei esquecendo isso aqui. A1, A3 e A4, de novo, a interseção de A1 com A4 dá o próprio A4. A interseção de A3 com A4 são divisíveis por 70, tá? Então aqui teria que se adicionar também a parte inteira, tá? De 1000 sobre 70, certo? Então, os 3 que já estavam aqui não dão 74 não, tá? O 74 dá com esse pedaço que está faltando, tá? Porque eu já tinha feito essa conta, esse valor já tinha anotado, ok? Mas o certo é que o valor mesmo final é 233. A segunda pergunta é: quantos dos inteiros entre 1 e 1000 são divisíveis por pelo menos 2, né? Dentre os inteiros 2, 3, 7 e 10. Então, nós temos que usar o item B.
Quando nós queremos calcular quanto dos inteiros pertence a pelo menos uma certa quantidade P dentre os subconjuntos, tá? Então, pelo item B, nós temos que essa quantidade vai ser somatório de menos 1 elevado a K. Aí nós temos a combinação, aí é P mais K menos 1. Então, o P é 2, né? Mais K menos 1, KK. Botando essa única diferença do menos 1, tá? Do item A. Aí vezes o S, P mais K. O P é 2, fica 2 mais K. Novamente o K varia de 0 até N menos 2. Então, novamente o N é 4 e o P é 2. Então fica 2. Tá? Então, novamente, quando o K for 0, vai ficar menos 1 elevado a 0 é 1. Então vai ficar a combinação de 2 mais 0 menos 1. Então vai ficar 1. O K é 0. Fica S2. Aí mais, quando o K for 1. Quando o K for 1, menos 1 elevado a 1 é menos. Então fica negativo. Combinação, quando o K for 1, então fica a combinação de 2, 1 a 1, vezes o S, 3, mais, quando o K for 2, menos 1 ao quadrado é 1, quando o K for 2, aqui fica 4 menos 1 dá 3, combinação de 3, 2 a 2, certo? Vezes o S, 4. Tá? Combinação de 1, 0 a 0. Bom, isso é 1. O S2 nós já calculamos, né? 431. Combinação de 2, 1 a 1, isso é 2. Tá? O S3 é 74. E a combinação de 3, 2 a 2, isso é 3. O S4 também calculamos que é 4. Calculando então essas contas, nós obtemos um total de 295, certo? Então, 295 inteiros entre 1 e 1000 são divisíveis por pelo menos 2 dentre os inteiros 2, 3, 7 e 10. Um caso particular de permutações que acontece bastante, né, nessa teoria de combinatória é o seguinte: você quer permutar elementos e quer saber de quantas formas você pode permutar com uma condição. A condição é que nenhum elemento continue na sua posição original, certo? Então, para facilitar aqui, a gente colocou números, né, mas de novo, podem ser quaisquer objetos, tá? Quaisquer coisas ocupando uma certa ordem, né? Objetos distintos ocupando uma certa ordem, e você quer fazer a permutação de tal forma que nenhum deles ocupe sua posição original, a posição que estava inicialmente. Então, por exemplo, considerando aqui a sequência 1, 2, 3, 4, essa permutação aqui, o 2, 1, 4, 3, isso aqui é uma permutação dessa sequência. A sequência 3, 1, 4, 2 também é uma permutação dessa sequência. Note que em ambas essas permutações, nenhum número está na sua posição original. Então, aqui são permutações caóticas dessa sequência, 1, 2, 3, 4. Enquanto essa outra permutação, 4, 2, 1, 3, é uma permutação da sequência 1, 2, 3, 4. Entretanto, ela não é uma permutação caótica, porque o 2 voltou a ocupar a sua posição original, certo? Na verdade, abaixo eu listei todas as permutações caóticas da sequência 1, 2, 3, 4. Por exemplo, 2, 1, 4, 3, 3, 1, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 2, 4, 1, 3,
2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Note que nessas permutações aqui, né, da sequência 1, 2, 3, 4, nenhum número ocupa a sua posição original, certo? E se nós contabilizarmos aqui, nós temos um total de 9 permutações caóticas, certo? A pergunta então agora é se você tem N objetos, né, ou N números distintos, então quantas permutações caóticas de N números distintos nós temos? A resposta é uma formulazinha. A gente vai chamar de Dn. D, vamos entender como sendo a permutação caótica de N elementos. Tá? A permutação caótica de N elementos é dada por essa fórmula aqui. É N fatorial vezes 1 sobre 2 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial mais 1 sobre 4 fatorial menos 1 sobre 5 fatorial mais, e assim sucessivamente, né? Até menos 1 elevado a n sobre n fatorial. Tá bom? Em outras palavras, você vai somando e subtraindo essas frações, tá? Onde o numerador é sempre 1 e o denominador vai crescendo. 2 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial. E o sinal é que é positivo nos termos que tem fatorial par, tá? E é negativo nos que tem termo fatorial ímpar. Então, se nós formos verificar essa fórmula com esse exemplo aqui, vamos calcular então pela fórmula a permutação caótica de 4 elementos. Pela fórmula a permutação caótica de 4 elementos seria 4 fatorial, aí vezes 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial. Então isso é 4 fatorial vezes 1 sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2, menos 1 sobre 3 fatorial é 3 vezes 2, que é 6, mais... Bom, 1 sobre 4 fatorial, eu vou deixar 4 fatorial porque eu vou distribuir. Ó. Aqui vai ficar 4 fatorial. 4 fatorial, vamos calcular, né? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então é 4 vezes 6, que é 24. Então quando eu multiplicar aqui, 4 fatorial vezes meio, então é 24 vezes meio, que vai dar 12. Aí menos, agora é 24 vezes 1 sexto. Então é 24 sobre 6, que é 4. Aí mais 24 sobre 24, né? 4 fatorial sobre 4 fatorial, que é 1. Bom, e se você somar 12 menos 4 é 8, mais 1 é 9. Exatamente os 9 que nós já tínhamos contabilizado. Bom, como é que nós podemos então chegar àquela fórmula das permutações caóticas? Bom, eu vou chamar de ômega. Ômega é o conjunto de todas as permutações, tá? Sem qualquer restrição. Então, ômega é o conjunto de todas as permutações daqueles n elementos, né? Novamente, eu tenho n números listados, né, de 1 até n. Então, ômega é o conjunto de todas as permutações desses n elementos. Eu vou chamar de AI. AI é o conjunto das permutações em que o elemento I ocupa a iésima posição, ou seja, está na sua posição original. Então, aí são as permutações onde o I, tá, está na sua posição original. Então, por exemplo, o A1 é o conjunto de todas as permutações onde o 1 está na sua posição original, está na sua primeira posição. O A2 é o conjunto de todas as permutações onde o 2 está na sua posição original, ou seja, o 2 está na segunda posição. A3
É o conjunto das permutações onde o 3 está na sua posição original, ou seja, na terceira posição. E assim sucessivamente, né? Então, note que eu tenho N subconjuntos de ômega, né? O que nós queremos, né, são todas as permutações, tá? São as permutações onde nenhum elemento está na sua posição original. Ou seja, pessoal, o que nós queremos é que as permutações elas não pertencem a nenhum dos AIs, né? Então nós queremos saber as permutações que está em exatamente zero dos elementos AIs, né? Zero dos subconjuntos A1, A2, AN. Então, relembrando lá do teorema 1, né? No caso, o item que tem o exatamente é o item A. Pelo item A, então qual é a fórmula do item A? A fórmula do item A é que nós vamos ter a soma menos 1 elevado a k, combinação de P, vou colocar aqui a fórmula, depois eu substituo os valores, tá? P mais K, KK, S, P mais K. Esse aqui com K variando de 0 até N menos P. Aí vamos relembrar, né? N é o número de subconjuntos. Então, realmente aqui eu tenho N subconjuntos, né? Porque os números vão de 1 até N. Então, N a gente vai deixar N mesmo. P aqui, P é a quantidade de subconjuntos que eu quero que pertença. Só que eu quero, novamente, as permutações onde nenhum dos números está na sua posição original. Ou seja, eu quero que essas permutações pertençam a 0 desses AIs aqui. Ou seja, não esteja nenhum desses AIs, nem no A1, nem no A2, nem no A3, nem no AN. Então, meu P é 0, certo? Então, meu P é 0. Então, isso aqui vai ficar somatório para cá variando de 0. Então, como o P é 0, N menos 0 é N. Então, fica menos 1 elevado a K. Combinação tal como o P é 0, fica K, K, K. Vezes S, como P é 0, fica só o K. Bom, isso aqui vai ser o que? Quando o K for 0, menos 1 elevado a 0 é 1. Combinação de K, 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 isso aqui é sempre 1, independentemente do K, tá bom? Então, na verdade, vai ficar S0 quando o K for 0. Quando o K for 1, é menos 1 elevado a 1 é menos 1, então já fica negativo, isso aqui é sempre 1, aí fica S1. Quando o K for 2, fica menos 1 ao quadrado, fica positivo, aqui é 1, aí fica mais S2. Bom, e assim sucessivamente, vai ficar menos S3, mais S4, menos S5, e assim sucessivamente, até o último, quando o K for N, fica menos 1 elevado a N, vezes o Sn, certo? Bom, quem é o S0? S0 é o número de elementos daqui, de ômega, né? S0 é o número de elementos de ômega, ou seja, é o número de permutações. Como aqui não há restrição, né? Número de permutações genéricas, então isso é N fatorial. Tá? Quem é o S1? S1, lembrando, é a soma dos números de elementos de cada um dos conjuntos AIs. Tá? Aí vamos lá. Aí são as permutações onde
o i está na sua posição original, certo? O i está na sua posição original. Então, por exemplo, vamos fixar um aqui para a gente entender. O A2. A2 é o conjunto das permutações onde o 2 está na sua posição original. Então, eu vou fixar o 2 e vou permutar os demais. Então, eu vou permutar os outros n-1 elementos. Então, isso é a permutação de n-1. Então, é n-1 fatorial, certo? Tá bom? Só que isso para um elemento. Só que como eu tenho n, eu vou ter, né? Como eu tenho A1, A2, isso aqui é o número de elementos do A2, mas que também é igual ao número de elementos do A1 e é igual ao número de elementos do AN. Então, como eu tenho n, então n parcelas iguais, então fica n vezes n-1 fatorial, certo? Só que n vezes n-1 fatorial, isso aqui é exatamente n fatorial também, tá? Quem é o S2? O S2 é a soma dos números de elementos das permutações, das interseções 2 a 2, tá? Então vamos lá. Permutação em 2 a 2, eu vou fixar dois elementos, né? Já que o AI são as permutações onde o I está na sua posição e o AJ é a permutação onde o J está na sua posição. Então eu tenho que fixar dois elementos. Se eu fixo dois aqui, por exemplo, fixando o segundo e o terceiro, eu vou permutar os demais. E os demais são quanto? n-2. Então é a permutação de n-2. Então fica n-2 fatorial, certo? n-2 fatorial. Só que isso, novamente, é para n-2 fatorial, o resultado tendo fixado 2 aqui. Tá bom? Por exemplo, aqui o 2 e o 3. Agora a pergunta é de quantas formas eu posso fixar, né, para eu contabilizar isso aqui, ó. Essa soma aqui, eu tenho que saber quantas interseções eu vou fazer, tá? Então eu tenho que saber quantos fatores são iguais a essa aqui. Aí, para você responder isso, basta você saber, dentre n elementos, para você escolher dois, de quantas formas você pode fazer isso aí. Então, de quantas formas, dentre n elementos, você pode escolher dois. Isso é a combinação, né? Combinação de n 2 a 2. Tá? Combinação de n para escolher 2. Isso é a combinação de n para escolher 2, isso é n fatorial sobre 2 fatorial vezes n menos 2 fatorial. Aí vezes o n menos 2 fatorial que já estava. Então vai cancelar o n menos 2 fatorial com o n menos 2 fatorial aqui. Então na verdade fica n fatorial sobre 2 fatorial. Vamos lá, o S3 é a soma do número de elementos das interseções 3 a 3. Então agora eu vou fixar 3. Digamos que eu fixei o primeiro, o segundo e o terceiro. Se eu fixei 3, eu vou permutar os demais. Como tem n valores, fixando 3, vou permutar n menos 3. Então vai ser a permutação de n menos 3 fatorial. Isso, novamente, tendo fixado 3. Aí eu tenho que contabilizar novamente quantas interseções 3 a 3 eu vou fazer, porque todas elas vão dar esse resultado de permutações. Então, novamente, a resposta é a combinação de n para escolher 3. Combinação de n para escolher 3. Isso, definição de combinação n fatorial, 3 fatorial, n menos 3 fatorial, aí vezes o n menos 3 fatorial que já estava, que novamente cortam, então fica n fatorial sobre 3 fatorial. Bom, então percebam, né, que isso tem um padrão, né? Por exemplo, o S4 vai ser n fatorial sobre 4 fatorial e assim por diante.
até que o Sn será n fatorial sobre n fatorial também, tá? Note que o numerador é sempre n fatorial e o denominador é o mesmo índice aqui do S. Então, voltando para a conta que nós começamos a fazer, então isso vai ser S0 menos S1 mais S2 menos S3 mais S4 menos S5. Bom, S0 menos S1 vai zerar, né? Porque ambos são n fatorial. Então, vai começar aqui do S2, que é n fatorial sobre 2 fatorial. Aí, menos o S3, que é n fatorial sobre 3 fatorial. Mais o S4, que é n fatorial sobre 4 fatorial. Menos o S5, que vai ser n fatorial sobre 5 fatorial. Mais n menos 1 elevado a n vezes o Sn, que é n fatorial sobre n fatorial. Né? Portanto, se aqui nós colocarmos n fatorial em evidência, tá? Bom, vou fazer aqui uma divisão. Né? Se nós colocarmos n fatorial em evidência, então vai ficar 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, menos 1 sobre 5 fatorial, mais até o menos 1 elevado a n sobre n fatorial. É exatamente a expressão da permutação caótica de n elementos que nós mencionamos anteriormente. Um exemplo prático das permutações caóticas é o seguinte problema: em quantos modos é possível colocar 8 torres brancas em um tabuleiro de xadrez 8×8, de modo que nenhuma torre fique na diagonal branca, nenhuma torre pode ficar aqui na diagonal branca, e que não haja duas torres na mesma linha ou na mesma coluna? Bom, você pode pensar nesse problema da seguinte forma. Inicialmente, vamos colocar cada torre em uma coluna diferente, certo? Para que essa hipótese da torre estar em colunas distintas sejam satisfeitas, tá bom? Então a gente pode colocar uma torre aqui em cada, a princípio, por exemplo, colocaria aqui as 8 torres em colunas distintas, tá? Isso aqui já seria satisfeito, tá? Mas aqui, por exemplo, tem torre na mesma linha, né? E tem torres na diagonal, tá? Que não seria uma possibilidade. Mas aí o que você faz? Ao invés de você fazer assim, todos aqui na mesma linha, né? Vamos pegar e colocar as 8 torres na diagonal branca, certo? 8 torres na diagonal branca. Embora isso aí também não seja uma hipótese, mas o que a gente pode trabalhar é o seguinte, ó. Eu já sei que as 8 torres estão em colunas diferentes, ok. Agora o que nós vamos fazer é o seguinte: uma torre que está na primeira, a torre que está na primeira coluna, vamos colocar na linha 1, foi o que fizemos. Outra torre que está na segunda coluna, colocamos na linha 2, foi o que fizemos. A torre que está na terceira coluna, colocamos na linha 3. A torre na quarta coluna está na linha 4. A torre que está na quinta coluna na linha 5. Assim sucessivamente. Linha 6, linha 7, até a torre que estava na oitava coluna, colocamos na linha 8. Tá bom? Essas 8 torres estão na mesma coluna. Elas não estão na mesma coluna, né? E não estão na mesma linha. Ok. Mas elas continuam, né, na diagonal, certo? Então, do jeito que está aqui, as 8 torres distribuídas assim, né, em termos destas linhas, de novo, eu vou manter as colunas, né, coluna distintas, coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4, 5, 6, mas
Deixa eu até colocar aqui as colunas. As colunas eu não vou mexer. Mas do jeito que está aqui, né, com essas configurações, elas continuam na mesma diagonal. E isso não pode. Então, o que nós fazemos? Mudamos esses valores destas linhas entre si. Ou seja, nós fazemos a permutação dessas 8 linhas, certo? Só que, como nós não queremos que a torre que esteja na coluna 4 continue na linha 4, né, para não estar na diagonal branca, então nós temos que fazer uma permutação de tal forma que estas linhas aqui não permaneçam nas suas mesmas posições, certo? Porque senão, de novo, a torre vai voltar para uma torre e vai ficar na diagonal branca, e isso não queremos. Então nós fazemos o que? A permutação caótica dessas 8 linhas, ou seja, desses 8 valores. Então seria a permutação caótica de 8, né, que é 8 fatorial vezes 1 sobre 2 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial mais 1 sobre 4 fatorial menos 1 sobre 5 fatorial mais 1 sobre 6 fatorial menos 1 sobre 7 fatorial mais 1 sobre 8 fatorial. Então isso aqui, essa conta é que vai dar o número de modos distintos. Bom, ao efetuar essa conta aqui, obtém o resultado de 14.833 formas distintas de se colocar 8 torres no tabuleiro de xadrez, de modo que elas não estejam na diagonal branca e que 2 torres não estejam na mesma linha e na mesma coluna.